O mundo, irmãos, o homem sem Cristo, né, e não tem a palavra de Deus na sua vida, ele se relaciona com as riquezas não com base na verdade de Deus. Não é assim? O mundo tem uma regra, ele tem um padrão para se relacionar com as riquezas. E essa regra ela é praticamente universal, né? Se você for lá no Japão e prestar atenção como os homens se relacionam com o dinheiro lá, você vai ver que não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Se você for lá em Americana e olhar para os homens, você vai ver que eles se relacionam com o dinheiro e do mesmo jeito que os homens se relacionam aqui em Santa Bárbara. Ou seja, os homens sem Cristo, eles seguem, né, um padrão que o próprio mundo, né, que esta realidade que eles estão colocados, né, sem Deus, estabeleceu. E eles não conhecem outra coisa. E nós, quando vivemos, né? Infelizmente, nós vivemos anos da nossa vida sem Cristo, nós adquirimos esse padrão. Ele foi desenvolvido, né, no nosso coração. E alguns aprendem esse padrão rapidinho, porque tem bons professores em casa, né? Pais e mães assim que são mestres, doutores em ensinar esse caminho, né? Esse modelo de relacionamento. E nós aprendemos rápido, né? Já como criança nós aprendemos, observando aqueles que estão do nosso lado, como que se relaciona com o dinheiro, né? E uma coisa básica que a gente aprende, talvez a primeira, né, é que o melhor lugar para o dinheiro ficar é no nosso bolso. Não foi assim, senhor? A mãe já fez um bolsão grande, assim, com uma bocona bem grande, e falou, ó, dê um jeito de encher ele, porque se você conseguir encher esse bolsão aí, você vai ser um homem feliz, né? Uma mulher feliz. E nós aprendemos isso rapidinho. Quando nos colocaram na escola, né? Quais foram as primeiras palavras que disseram para nós? Olha, estude, né? Se esforce, aprendam, para quê? Ganhar dinheiro. E nós fomos assim, rapidinho, aprendendo que é assim, né? Que é assim. Mas nós, irmãos, como filhos de Deus, nós estamos em Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela não pode se relacionar com o dinheiro com base nesse padrão. Não pode se relacionar com as riquezas com base nesse padrão. Nesse modelo que aprendemos com o mundo. A palavra de Deus, ela tem a revelação da vontade de Deus para a nossa vida nessa área. No Senhor, nós vamos receber a maneira correta, né, de agradarmos o coração de Deus com as nossas posses, né, com os nossos recursos, com aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Então nós precisamos de uma outra escola, né? E essa escola, né, ela procede do próprio Deus, né, que revelou, né, a sua vontade, a sua verdade nas Escrituras. E na vida de seus filhos, em várias situações, deixando para nós modelos, né? Caminhos que devemos andar neles, né? Para a glória de Deus.
e para nossa verdadeira alegria. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ali no final, né, da sua carta, ele vai exortar, trazendo uma exortação, dizendo que todo aquele que quer ficar rico, e aí com certeza Paulo está olhando para essa questão que acabamos de colocar, quer ficar rico segundo o modelo deste mundo, segundo o padrão deste mundo, porque esse é o contexto ali da sua fala, né? Eles vão, na verdade, experimentar muitas dores, vão colher muitos sofrimentos, e correm o risco, né, de naufragarem na fé. Por quê? Porque o modelo, o caminho, né, adotado, escolhido, não é o de Deus. Não é aquele que glorifica a Deus. E por isso, Paulo está sendo firme ali, né, na sua carta a Timóteo. Então nós, irmãos, vamos começar por aqui. Nós vamos buscar a verdade de Deus, vamos meditar na verdade de Deus, procurando e perseguindo este padrão de Deus, esse modelo de Deus. Porque o do mundo nós já sabemos, né? Nós já fomos ensinados, nós já perdemos uma boa parte da nossa vida andando nele. O que nós queremos, o que nós precisamos é que a verdade do Senhor governe os nossos corações nessa questão.